Como Deus trata um coração soberbo? Como Deus trata um coração soberbo? Tomás de Aquino, um grande teólogo católico, um filósofo, ele disse que a soberba geralmente é considerada como a mãe de todos os pecados. E em dependência dela se situam os 7 pecados capitais. Eu concordo com Tomás de Aquino. Quando a gente comete algum tipo de pecado específico, a raiz dele é muito mais profunda. Tem a ver com a nossa soberba, a nossa arrogância de não pensar em Deus e não pensar no próximo. Quando Deus dá a sua lei, além da sua lei permitir você relacionar-se como um filho de Deus, com Ele, é para você também se relacionar bem com as pessoas. Aí é muito difícil ser humilde. Né? Quem é humilde? Quem tem facilidade de ser humilde aí? Alguém tem facilidade de ser humilde? Não, eu tenho uma facilidade, né? Aí tem aqui esse quadrinho aqui. Eu sou bem humilde. Aliás, sou a pessoa mais humilde do mundo. Ajoelhem-se todos perante ao Deus da humildade. Né? Aí eu já vi também a frase assim, eu sou tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que se eu achar um humilde mais do que eu, um mais humilde do que eu mato. Entendeu? Muito humilde, né? E tem essa também, qual que você falou? Eu tenho um orgulho da minha humildade. Né? Geralmente políticos falam muito isso, mas é muito difícil ser humilde. É muito difícil ser humilde. Então, o orgulho, a gente vai ver que o orgulho continuou no coração de Nabucodonosor. Por mais que ele viu que, em Daniel 3, que o quarto homem, que era um semelhante com a aparência dos filhos dos deuses, que era o Cristo, apareceu o quarto lá na fornalha, os jovens não se queimaram, nem ficaram com cheiro, e ele lança um decreto. Aqueles que não considerarem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego devem ser despedaçados. O cara continuou orgulhoso, né? Reconheceu o Deus soberano, o Deus de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas gosta de despedaçar os outros, né? Gosta de jogar os outros na fornalha. Vamos lá para Daniel capítulo 4, Ellen, ajuda a gente, você passa aí. O rei Nabucodonosor enviou essas mensagens a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade para todo mundo. Está parecendo um cristão, né? Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Virou um missionário. Olha que interessante. Olha como é que agora ele está transformado. Vamos ver o que aconteceu com ele. Como são grandes seus sinais, os sinais de Deus, né? Como são poderosas suas maravilhas. O seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, aí ele está contando uma história agora. Manda para todas as províncias da Babilônia e começa a contar a sua história. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado na minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissesse o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei o meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chamava Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o Espírito dos Santos Deuses está nele. O nome de Daniel que foi trocado para Beltesazar, né? Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, disse-lhe, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto eu estava deitado em minha cama, tive esse sonho.
viu uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu, ficou muito alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e as aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, eu vi um mensageiro, um ser santo, que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze, cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, e ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, diga-me o que ele significa. Pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, eu gostaria que os acontecimentos pré-anunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu, se tornou forte e grande, sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei. O que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano, viverá nos campos, com os animais selvagens, comerá capim, como os bois, será molhado pelo orvalho do céu, viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Isso é forte, hein? O rei Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar, faça o que é certo, deixe seus pecados para trás, tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder. Vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino.
será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim, como os bois, foi molhado pelo orvalho do céu, viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias, e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. A minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. O seu domínio é para sempre. O seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer, por que fazes essas coisas? Quando a minha sanidade voltou, eu também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e eu fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Terminou? Vamos orar. Deus, Espírito Santo, Tu és aquele que ilumina, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Prepara nosso coração para receber essa palavra, Senhor. Transforma-nos a cada dia a imagem do Seu Filho. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo qualquer impedimento à pregação da Sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como Deus trata um coração soberbo? O cara tinha ouro, o cara tinha império, o cara tinha tudo. O cara tinha poder sobre a vida das pessoas. Foi confrontado por 2 vezes com o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas mesmo assim, manteve um coração difícil de se lidar, de se dobrar. Isso traz uma mensagem para a gente, de alerta para a gente, para o nosso coração, de que nós não somos diferentes de Nabucodonosor. Só não estamos na circunstância que o cercava, rodeado de gente dizendo, viva para sempre, ó rei, manjares que ele queria, ouro à vontade, só não temos o alcance das mãos deles, mas o próprio Cristo disse que nós somos maus, e nós precisamos de um Salvador, nós precisamos da redenção, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos nascer de novo. O orgulho, simbolizado aí pela grande árvore que tocava até os céus, um sonho que foi dado. A gente aprende que as fases mais difíceis e humilhantes da nossa vida são aqueles momentos que a gente é levado a pensar. Aqui tem uma imagem de um tronco cortado, né, simbolizando ali alguém que era alto, poderoso, onde o mundo se abrigava, os animais se abrigavam, as pessoas se abrigavam, onde sustentava um sistema gigante de um império, onde ele chegou ao nível de ser uma árvore, no sentido figurado, que tocava até o céu, porque as realizações de Nabucodonosor já haviam sido preditas muito antes dele assumir o trono. Ele não era o dono da sua carreira de rei. Ele não era o dono da sua carreira de conquistador. O cara se acha um deus, se acha o cara, mas ele vive num contexto que Deus está governando, tratando de um povo, e ele está sendo chamado de servo de Deus, para tratar e disciplinar o povo de Israel. Ele era a grande árvore, e foi cortada.
Deus mandou cortar. Uma árvore significava o quê? Abrigo, sustento para todas as nações. Domínio, significava cobertura, significava segurança. Aí, porém, pelo sonho, Deus mostra para ele, pode tirar, filha. Deus mostra para ele que a árvore seria cortada. Ficaria só o toco. Será molhado com o orvalho do céu. Vai comer grama como os animais na terra. A forma de pensar humana será tirada. Não vai pensar mais como gente, mas vai pensar como um animal. Agora, como que Deus trata um coração soberbo e um arrogante? Quais são essas características de um coração soberbo e de um coração arrogante? Primeira coisa, um coração arrogante, um coração soberbo, ele pensa que tudo o que é ou o que ele constrói vem da sua própria força. É aquele senso da meritocracia. E quando Deus fala, revela na sua palavra que a terra é minha, vocês apenas trabalham nela, o Senhor está chamando a gente de servo. E o que Ele permite a gente alcançar é para serviço dEle, para a glória dEle, para os propósitos dEle. O texto mostrou, no verso 29, que um ano depois que Daniel interpretou o sonho, Nabucodonosor chega no terraço do Palácio Real. Vocês se lembram das 7 maravilhas do mundo antigo? Uma das maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Tem umas tentativas de desenhar como era. Foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Nabucodonosor está no terraço, ele olha para a Babilônia e diz: eu que construí. Essa é a capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória, para a minha majestade, no verso 30. O arrogante, o soberbo, pensa que tudo que é ou que constrói vem da sua própria força. A segunda característica de um soberbo é que ele não transfere a glória devida para Deus. Ele não transfere os seus feitos para dignificar a Deus, que dá toda a força, que nos dá todo o alcance para as nossas mãos. Ele disse: não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino e para a glória da minha majestade? A última frase aí. Não transfere a devida glória a Deus pelos seus atos. Outra característica de um soberbo é que ele é injusto. Um soberbo geralmente é injusto, geralmente é cruel. Um arrogante geralmente é dissimulado. Um arrogante geralmente é insensível por natureza. Não tem sensibilidade mais com as pessoas mais frágeis. O poder é um perigo muito grande, é muito perigoso. Tira de nós a humanidade, tira de nós a sensibilidade. Aí Daniel, no capítulo 4, 27, qual foi o conselho após ele interpretar o sonho para Nabucodonosor? Renuncia os teus pecados. Renuncia, aceite meu conselho, pare de pecar. Faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. A gente viu que Nabucodonosor era inseguro. Tinha muito poder, muita gente abaixo dele na hierarquia, só que ele era inseguro. E ele era mau. O texto diz: cuidado com a sua maldade, pare de pecar, faça o que é certo. Em outra versão, abandone as suas iniquidades. Tem uma obra que eu acho sensacional, é a obra O Príncipe, de Maquiavel. Quem já leu essa obra aqui? Eu acho essa obra sensacional. Leu, Léo? Eu acho essa obra sensacional. Geralmente, quem está no meio político lê esse tipo de obra. Por quê? Essa obra, que foi escrita em 1532, foi Maquiavel escrevendo para o príncipe de Florença, o príncipe Lorenzo
de Médici. O objetivo da obra, do livro, o livro é sensacional. Como você, disputando o poder, você se sobressai. Como você mantém e expande seu poder sobre os demais, principalmente aqueles que são sua concorrência. O livro também ensina, né, é sobre você conquistar os seus objetivos acima de qualquer coisa, sem ter piedade das pessoas. Como você chegar no topo sem ter piedade quando você está numa mesma competição? Aí é dele que surgem as frases conhecidas por nós. Os fins justificam os meios. É melhor ser temido do que amado. Se você vai lutar contra o príncipe, mate o príncipe. E uma porção de frases. Eu sugiro você ler esse livro, não para fazer igual, mas para você entender como é que um coração inseguro trata a concorrência e aqueles que estão abaixo na pirâmide hierárquica, para você compreender como o coração humano é mau, é estratégico, porque não confia na soberania de Deus, não confia num relacionamento com Deus, nem deseja esse relacionamento e quer fazer as coisas acontecer independente do meio. O objetivo é o fim. Aí tem uma frase de um teólogo que diz assim: o homem é inseguro e procura segurança com a sede de poder. Ele finge que é ilimitado. Todos nós somos inseguros. A gente busca segurança buscando poder e fingindo que tem poder. Outra característica de um coração arrogante, soberbo, é que esse coração está alienado em sua própria razão. Em Daniel capítulo 4:16, disse que a mente humana lhe será tirada. A mente humana que ele tinha para glorificar a Deus, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que ele, na história já estava predito, antes dele assumir o Império Babilônico, o profeta Isaías tinha citado que o rei da Babilônia chegaria lá. Foi tirado da mente, ele passou a pensar como um animal selvagem em vez de uma mente humana. Alienado da própria razão. Porque se a gente observar bem, você acha que você tem uma vida boa? Você acha que a sua vida está legal? Aí, Timothy Keller escreveu o seguinte: 95% do que dita o seu curso está fora do seu controle. Por quê? Você nasceu em que século? O século que você nasceu, o lugar onde você nasceu. Eu estava vendo que é uma reportagem que no Haiti é duro ser mulher e criança pelas agressões que elas sofrem, as violências e os abusos que elas sofrem. Imagine se você tivesse nascido no Haiti e estivesse morando lá. Então, você nasceu aqui. Estava fora do seu controle, onde você nasceu. Ou você escolheu. Né? Tem até alguns memes, né? A criança, quando nasce, aí descobre que é pobre, né? Aí fica com a cara feia e tal. Né? Porque a gente não escolhe. A gente não escolhe. Agora, a gente não escolheu quem seriam os nossos pais. A gente não escolheu quem seria a nossa família. A gente não escolheu quais seriam os talentos herdados geneticamente. Para você que é baixinho, se acha baixinho, você não escolheu sua altura. Para quem se acha alto demais, você não escolheu a sua altura. Você não pôde escolher. Como você viveu a sua infância, você não pôde escolher. O ambiente da sua infância, você não pôde escolher. Ou seja, tudo que somos ou que temos foi nos dado por Deus. Porque a gente não tem controle de nada na nossa vida. E por que então a soberba? Por que então a arrogância?
Por que então Nabucodonosor insistia com a sua arrogância? Ele estava lá porque Deus o conduziu até lá para cumprir um propósito, um decreto dele. Aí Deus vê o soberbo o seguinte, Provérbio 16, verso 5. Você consegue pôr, filho? Provérbio 16, 5. Sim. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente eles serão castigados. Por que Deus detesta um coração soberbo? Porque, primeiro, que é um mico cósmico. É um mico galáctico. A gente ser arrogante, sendo que a gente nem escolheu onde iria nascer. É um mico galáctico a gente se achar demais, sendo que um vírus derruba a gente. Que a gente não tem controle de nada. E diante da soberania de Deus, o Deus das gerações, Nabucodonosor, ele começa a introdução da carta que ele envia para as províncias, no capítulo 4, dizendo, o Deus que é Deus por todas as gerações. Ou seja, é o Deus que é o Deus do período da estátua da cabeça de ouro, do peitoral e braço de prata, do ventre e coxas de bronze, das pernas de ferro, e o Deus do período atual, dos pés de ferro misturado com barro, que não dá coesão. Indo para o final, a gente se constrange com Jesus, com a humildade de Jesus. Filipenses, no capítulo 2, ele deixa de lado todo o privilégio e prerrogativa de ser Deus e vem para ser servo, lavar pés de pessoas. E o serviço de lavar pé é para escravo. Eu sugiro você ver o The Chosen, essa última temporada, quinta temporada, tem uma cena lá da lavagem dos pés. Sensacional. Como eles que achavam que Jesus era o Messias, como eles vão permitir que ele faça a função de um escravo? Quem lava pé é um escravo. E Deus veio lavar pés sujos de poeira de seres humanos. O mico fica mais cósmico e mais galáctico ainda quando depois de Jesus ainda a gente mantém posturas de arrogância. Jonathan Edwards escreve uma carta para uma senhora em 28 de novembro de 1751. Ele diz assim, falando sobre Cristo. Cristo é, de fato, dotado de infinita majestade. Cristo é uma infinita majestade, é um rei absurdo, para nos inspirar com reverência e adoração. Porém, essa majestade de Cristo não precisa nos causar medo, pois vemos a majestade dele combinada com humildade, mansidão, doçura. A gente pode sentir a mais profunda reverência na sua grande majestade quando a gente olha Cristo. O Cristo agora não é mais humilhado, ele ressuscitou, ele é exaltado. Então, você pode olhar com reverência a sua grande majestade, infinita majestade, mas o nosso coração, ele é atraído para Cristo de uma maneira doce, poderosa, para uma intimidade livre, para a gente ter confidências com Ele, falar detalhes da nossa vida com Ele, conversar com Ele, uma companhia agradável. Aí o medo, tão naturalmente inspirado por sua grandeza, é dissipado pela contemplação da sua suave humildade. Cristo, toda a sua infinita majestade, não nos causa medo, temor. E a gente
corre o risco de, aqui na Terra, se achar capaz de colocar os outros com medo dos nossos comportamentos de arrogância. A pergunta para a gente encerrar: como é que está o seu coração em relação às pessoas que aparecem nos seus caminhos? Aconteceu essa semana. Um camarada estava no trânsito, de carro, queria cortar um caminhão do pessoal que faz o recolhimento de lixo. Se não me engano, é São Paulo, quem acompanhou aí. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Queria cortar, o caminhão estava demorando, pirou o cabeção lá com a motorista do caminhão, e um dos garis foi proteger, foi falar com ele, protegendo essa motorista. Ele tira a arma e mata aquela pessoa. Quantas vezes alguém que parou no nosso caminho, a gente já desejou apagar essa pessoa? Ah, mas eu nunca pensei em matar ninguém. Mas fala para mim alguém que você não conversa hoje. Fala para mim se existe alguém que você cancelou, que você odeia. Jesus falou que esse tipo de comportamento é o mesmo que assassinato. Porque a gente precisa tratar do nosso coração. Qual é a cura para o coração soberbo? Qual é a cura para um coração soberbo? Nabucodonosor falou que teve um sonho que deixou alarmado. A cura para um coração soberbo é encontrar-se com Deus. E se ele teve um sonho que deixou alarmado, Hebreus capítulo 1 fala que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, pelos antepassados e por meio dos profetas. Nos últimos dias, que nós estamos hoje, os pés de barro misturado com ferro, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Deus está falando conosco por meio de Jesus. E olha o que o texto diz para acrescentar. Hebreus capítulo 1, verso 2. Ele constituiu esse Filho herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Temos que ter um encontro com Jesus. Temos que ter um encontro com o herdeiro de todas as coisas. Temos que ter um encontro por meio de quem criou o universo. A partir do momento que a gente tem um encontro por meio daquele que herdou todas as coisas e por meio daquele que criou o universo, ou seja, ele é dono de tudo, de onde a gente vai tirar motivações para arrogância e soberba contra as pessoas? É repugnante, é vergonhoso. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo um texto desse, quando eu vejo o que Cristo fez e eu percebo que a minha capacidade de ser arrogante é muito alta. Aí vem um conselho: Rei, verso 27 do capítulo 4, aceita esse meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados, dos pobres, talvez então você vai ter prosperidade. Nessa versão, renuncia a teus pecados e tua maldade. Por que pecados e iniquidade, né? No hebraico está assim: renuncia os seus pecados e iniquidade. Está falando de duas, parece uma redundância. Deixa eu ver como é que está aqui. Aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Essa tradução não está muito boa da NVT. Mas no hebraico está assim, ó: renuncie os seus pecados e a sua maldade. Sabe por quê? Uma coisa é a gente agradar a Deus com obras externas, mostrando comportamentos para as pessoas. Outra coisa é a iniquidade, é tirar o que está dentro de ruim do coração. Uma coisa é eu tentar fazer coisas interessantes e mostrar que eu sou um bom cidadão, que eu sou um cidadão do bem. Outra coisa é eu limpar a iniquidade que só Deus tira. Cuidado com aparências de cidadão de bem. Cuidado. Cuidado, porque eu falo a partir de mim. Eu tenho medo de mim.
Eu preciso limpar a iniquidade que está dentro, e não somente os atos externos que estão sendo mostrados por fora. Por quê? John Piper escreveu algo sensacional. Na última noite da ceia dos discípulos com Jesus, ele disse que um deles o trairia, João 13, 21. Mas olha só, é interessante de considerar que como os discípulos responderam. Todos os discípulos olharam para o lado e perguntaram quem seria o traidor. Ninguém sabia quem era o traidor. De fato, mesmo depois de Jesus dizer que seria aquele a quem ele daria o pão, eles ainda não entenderam. Sabe por quê? Judas não aparentava ser em nada diferente deles. Por fora, ele era um ministro eficaz, mas por dentro não havia nada. Ele cuidou de sua vida externa mais do que a sua vida interna. Por fora, Judas era um cidadão de bem. Por fora, Judas era. Mas internamente, ele não era. Havia iniquidade em seu coração. Então, quando no melhor texto, que seria Almeida Revista Corrigida e Atualizada, abandona os seus pecados que você pratica diante dos outros, mas também a sua iniquidade, aquilo que está dentro do seu coração, é que não adianta só ter a aparência de ser bonzinho. Abandona a iniquidade que está aqui dentro. Você precisa de cura, você precisa ter um encontro com Deus. Aí Deus, pela sua misericórdia, poda a árvore. Acontece uma coisa trágica com Nabucodonosor. Fica só o toco simbolizado, mas o que acontece com Nabucodonosor? Parece que ele desenvolveu uma doença chamada licantropia, que seria a doença do lobisomem. A pessoa ela fica mentalmente desestruturada, começa a crescer pelos pelo corpo e começa a se comportar como um animal selvagem. Ficou por 7 períodos, que a gente não sabe se são 7 anos, não dá para bater esse martelo, mas ficou um bom tempo. Até que um dia voltou, recobrou a consciência, recuperou seu trono e mandou uma carta louvando o Rei dos céus, que tem um domínio sobre o reino dos homens. Aqui termina a história relatada de Nabucodonosor no livro de Daniel. Eu quero acreditar que Nabucodonosor, a partir de então, foi outra pessoa, que se converteu no seu coração. Eu quero acreditar que um dia a gente vai encontrar com um Nabucodonosor salvo, que teve um encontro verdadeiro com Deus. E se Deus está te chamando para o encontro com Ele, eu sugiro que você se arrependa dos seus pecados e da sua iniquidade. Dos seus pecados. Ah, mas eu sou um bom cidadão. Mas agora, e o seu coração? O que você trabalha, o que você faz é para a glória de Deus? Como você trata as pessoas? O que você faz, o que você trabalha é para fruto para a glória de Deus? É confiança em Deus? Você para o seu sábado, no sentido figurado, o sábado aqui. Israel foi para o exílio, por quê? Porque Deus falou, a cada 6 anos, o 7º, vocês param de trabalhar. Agora vocês vão compartilhar tudo que é a sua fazenda com os pobres, e agora vocês vão olhar para mim e confiar em mim. Hoje a gente não faz isso mais, obviamente, era para o povo de Israel, mas no sentido de dependência e de confiança de Deus. Você tem tempo para Deus? Você confia que Deus é o dono do seu sustento? Arrependa-se, que Deus chamou Nabucodonosor a salvação. Olhe para cima, olhe para Deus e não por cima das pessoas. Tem várias pessoas necessitadas, pobres, mais fracos. As pessoas que convivem com a gente precisam de viver com dignidade e respeito. Como é que a gente trata nossas zeladoras, as secretárias do lar que fazem as faxinas na nossa casa? Quantas vezes eu vi casos assim, de pessoas, a pessoa dormir lá e trabalhar à noite e não ser remunerada por aquilo. Ser escravizada. Até hoje, no ano de 2025, se fala de escravização.
Trate os mais fracos com dignidade e respeito. E louve o Altíssimo, porque Ele domina por gerações. Eles terminam assim, ó. Eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, seu domínio é domínio eterno e dura de geração em geração. Vamos orar. Ah, Deus, cuida do nosso coração, Senhor. Dai-nos um coração igual ao teu. Que a gente não aparenta ser boa pessoa só por fora, mas que a gente se arrependa das nossas iniquidades. Iniquidade é tudo que o nosso coração internamente pensa, deseja e coloca para fora nos momentos oportunos para fazer o mal, para não reconhecer a sua soberania, para não depender do Senhor, para achar que é dono de tudo, para achar que é o dono da história, para achar que tudo que tem é mérito próprio e não é, Senhor. A sua palavra, desde o Gênesis até Apocalipse, está mostrando que nada é mérito humano, tudo é bênção do Senhor, provisão do Senhor, cuidado do Senhor, soberania de Deus de geração em geração. Traz-nos um coração humilde, um coração que busca o Senhor, busca glorificar o teu nome e reconhecer o seu governo. Ó Deus, que haja um encontro do Senhor conosco. Por favor, não permita a gente ir à loucura da arrogância, da soberba. Fale conosco, transforme-nos em nome de Jesus. Amém. Se
sempre reinará.